O que é qualidade, né? E a ideia de qualidade, ela pode mudar de acordo com a pessoa que responde essa pergunta. Então, se a gente pergunta para um dev o que é qualidade, ele vai falar para a gente o seguinte: olha, é um código bem escrito, né? É um código que eu consigo dar manutenção de forma fácil, que segue alguns padrões de desenvolvimento. Se a gente perguntar para o time de QA, ele vai falar: olha, para mim é um código que não quebra, que não tem bugs, né? Então, é um código que está dentro da qualidade esperada. Para o gerente de projeto, é algo que está dentro do que ele espera de prazo, de entrega, né, do escopo e dos custos, né? Então, não está quebrando nenhuma dessas pontas, para mim, tá de boa qualidade. Para o cliente, é aquilo que vai trazer para ele valor para o negócio que ele está querendo empreender ou o produto que ele quer criar. Para operações, é algo que não quebra quando tem uma nova release. Então, subiu uma coisa nova, não quebrou, a operação está tranquila, ninguém está atendendo nenhum caso, está ótimo. Para UI e UX, é aquilo que vai trazer a melhor experiência para o cliente, né? Então, está dentro do esperado ali, do que foi desenhado para aquela jornada, por exemplo, né, de interface. E para segurança, algo seguro, né? Algo que não vai ser vulnerável aí, e que a gente sabe, por exemplo, que é um ponto que quebra uma empresa de um dia para o outro, qualquer falha de segurança. Então, depende muito de para quem a gente pergunta e quem vai responder essa questão. Falando de desenvolvimento de software, a gente está bem acostumado com esse triângulo, que a gente chama de triângulo de ferro aí de desenvolvimento. A gente entende que, uma vez que a gente tenha um desses pontos imutável, eventualmente a gente vai ter que ajustar o outro, né? Então, se a gente tem um prazo muito crítico, a gente pode aumentar um pouco o custo, trazendo mais recursos para poder atender esse escopo e esse prazo. Ou ainda, se a gente tem um escopo que é imutável, a gente pode prolongar o prazo ou aumentar o custo. Mas quando a gente não tem flexibilização nenhuma entre nenhum dos pontos, a gente vai invariavelmente mexer com qualidade. E é aí que a gente precisa entender de que forma é saudável mexer com essa qualidade. Quando a gente olha para o conceito de qualidade em si, a qualidade ela não se justifica sozinha, né? Eu não posso falar que uma coisa ela é de qualidade por si só. Ela sempre vai estar atrelada a um comparativo, a algum padrão. Então, eu posso falar que esse chocolate é bom, ele é de qualidade, em detrimento a esses pontos que outros chocolates também têm, ou que eu espero de um chocolate para ele ter qualidade. Então, a melhor forma, falando de software, né, e falando especificamente de qualidade de software, para a gente medir essa qualidade, é entender do ponto da eficiência e da eficácia, né? Falando da construção de produtos e etc. Então, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de jeito certo de fazer a coisa. Então, estou fazendo do jeito certo. E quando a gente fala de eficácia, estou de fato resolvendo um problema. Quando a gente fala de resolver problema com um produto, estou de fato entregando valor para aquele produto. E aí a gente pode ter outros parâmetros de qualidade, que é, por exemplo, velocidade, né? Então, sempre vai ser um quesito que vai contra a qualidade, ou seja, quando eu faço rápido, isso afere a qualidade? Em alguns momentos não, e em alguns momentos é muito necessário que a gente tenha essa velocidade, né? A ideia de falhar rápido traz para a gente uma ideia de aprender rápido também. E quando a gente está falando de software, de produto, né, a gente está falando, por exemplo, daquele momento de MVP, que é quando eu estou testando ainda uma ideia, né, um conceito. E aí, se eu quero entender se isso está trazendo ou não valor, eu preciso entregar primeiro um pequeno trecho daquilo. E aí, entregando esse pequeno, eu consigo entender e medir o que ele está trazendo para mim. E a partir dessa medição, eu consigo construir mais coisa. E aí, vou melhorando ele aos poucos. Então,
Pensando em eficácia e eficiência, a gente tem, eu tenho alguma coisa que eu entrego para o mercado, algum produto, eu não sei ainda se eu estou fazendo certo ou errado, né? Tanto a entrega quanto o processo dessa entrega, mas eu preciso medir isso. Então, eu entrego alguma coisa. E a partir do resultado dessa entrega, eu verifico se isso ok para o mercado, eles gostaram, enfim, tem umas medições de aprovação, e consigo corrigir o meu curso. Falar, olha, bom, não é bem o que o mercado estava esperando, esse produto precisa ser melhorado em tais pontos. Então, é bem melhor eu conseguir fazer isso de forma rápida. Então, é melhor que eu faça pequenas entregas de valor e ajustando o que vai ser, né, o que esse produto vai ser no final, ao longo dessa trajetória de pequenas entregas. Quando a gente fala de qualidade e velocidade, a gente pode, nessa imagem, por exemplo, a gente pode ter o seguinte, olha, tá bem claro que quanto mais tempo eu tenho, ou seja, quanto mais empenho eu vou ter para fazer alguma coisa, com maior qualidade essa coisa vai ficar. Só que no contexto em que eu não sei ainda o que eu tenho que entregar, ou seja, o contexto de MVP, né? Estou testando alguma coisa, algum produto para o mercado, faz muito mais sentido eu ter várias entregas de 10 segundos do que ter um empenho numa coisa que eu não sei se realmente tem valor para o mercado. Então, assim, eu tenho o teste de um produto, né? O teste de um conceito, entregando ele rápido, eu consigo entender se esses pequenas entregas de não tão boa qualidade nesse instante são boas. E aí, uma vez que eu tenho uma prova de conceito, eu consigo, de fato, crescer e fazer o scale-up disso. Né? Eu posso sair dessa fase de teste de conceito e ir para uma coisa mais rebuscada e etc. Então, a gente pode ter também a qualidade em detrimento da quantidade de coisas que a gente consegue fazer. Em muitos momentos, a gente vai ter, falando de desenvolvimento, inclusive, uma pequena porção de tempo para entregar o máximo de coisas que a gente consegue. E aí a gente precisa entender o que a gente vai cortar e o que a gente vai priorizar. Então, quando a gente fala de priorização, a gente está falando o seguinte: quais são os itens de valor que eu vou escolher para entregar em detrimento do tempo que eu tenho? Geralmente a gente tem uma ideia de que quanto mais coisas eu entregar, melhor. Mas a ideia é quais coisas de valor eu consigo entregar nesse mesmo período de tempo e que vão dizer muito mais sobre o produto. Então, assim, quando a gente fala de corte e fala de priorização, a gente tem que olhar por cima de dois parâmetros, que é a qualidade estrutural, né? Então, eu posso cortar coisas de qualidade estrutural? Impreterivelmente não. A ideia é, eu preciso ter uma boa estrutura que vai conseguir crescer ao longo do tempo e eu vou conseguir sempre montar coisas em cima dela. Então, uma coisa que a gente não corta na hora dessa criação de produto, e é um produto, né, que é um produto não palpável, como software, a gente precisa pensar na estrutura dele. Falar, olha, montar a mínima estrutura robusta para aguentar um crescimento. E o que a gente consegue cortar é o que é aparente, né? Então, o que a gente chama de perfumaria. Que pode ser, por exemplo, não ter o design system completamente montado, por exemplo, mas ter alguma coisa próxima do que a gente precisa para entregar minimamente aquele produto. Quando a gente fala de produtividade nesse contexto, a gente está falando do seguinte, do desempenho, que as coisas que eu consegui entregar, né? Então, ao longo desse processo, onde eu escolhi, onde eu filtrei, o que precisa ser feito. Então, o que eu entreguei, pelo esforço que foi desempenhado para aquilo estar pronto. Ou seja, tudo que entrou pelo que saiu. Eu tenho produtividade. E a ideia é, quanto mais produtivo eu sou, menos empenho eu tenho, no sentido de que eu não gasto tanto tempo ou recursos para para fazer aquelas entregas. Se eu tenho inversão disso, ou seja, se eu tenho o empenho, o esforço exacerbado, eu vou ter a produtividade baixa, ou seja, entrego menos coisas e menos coisas de valor. Então, a gente pode pensar também qualidade versus produtividade, que é como eu vou manter a produtividade sem perder a qualidade.
É, essa ideia da evolução do software, ela já é pensada há algum tempo. A gente tem esse pesquisador, né, esses dois pesquisadores, no caso, que é o Lehman e o Laszlo, né, e eles preveem algumas coisas ali com relação a softwares grandes. Na época, softwares grandes, mas a gente pode aplicar essas 8 leis para todos os softwares. E aí eu resumi e cortei algumas que eu acho mais importante agora, pensando em qualidade, né, de forma geral. E a primeira lei aí que faz mais sentido pensando em qualidade é a mudança contínua, que é basicamente, eu tenho essa feature, né, eu tenho esse valor entregue, e esse valor sempre precisa mudar, no sentido de que é uma coisa intrínseca do software, a gente não, né, a gente sempre tem que evoluir nesse sentido e sempre melhorar o que já existe. Então, a gente não tá, não existe um antídoto que vai fazer o seu software nunca sofrer uma mudança numa coisa que já existe. Na mesma proporção, a gente tem o crescimento contínuo, que é trazer novas funcionalidades, inclusive, para o software. Então, a gente tem que pensar o seguinte, olha, eu tenho que manter o que já existe, melhorando, e tenho que trazer novas coisas para não cair em desuso, certo? Porque o software, a tendência dele sempre é cair em desuso, uma vez que ele não é atualizado. Com isso, eu vou aumentar a complexidade. Estou alterando coisas que já existem. Estou colocando coisas novas. Estou aumentando a complexidade. Proporcionalmente, eu vou ter o declínio da qualidade. Dado que quanto mais coisas eu tenho, mais difícil vai ser a manutenção. Quanto maior a complexidade, mais esforço eu vou ter que gastar para dar essa manutenção e trazer coisas novas. A gente chega na seguinte conclusão, pensando nesses cenários ali que o Lehman propôs. Quanto mais produtiva a equipe, mais rápido ela torna o software improdutivo. Se a gente não pensar nos efeitos que esse ciclo, né, de melhoria, de melhoria contínua, de trazida de novas features, e essas consequências do crescimento do software impactam nesse software. Então, assim, a gente precisa entender que o aumento da complexidade traz consequências. E a gente precisa pensar sempre nessas consequências à medida que a gente está crescendo o software. E aí que a gente consegue enxergar uma coisa que acho que é bem comum, inclusive, mas que a gente acaba esquecendo ao longo do processo, que é a dívida técnica, que às vezes chamam de débito técnico, que basicamente estava muito legal ir para frente, estava muito legal entregar tudo e fazer tudo, só que eu não parei em nenhum momento para olhar a entrega que eu fiz, para melhorar essa entrega, para refatorar essa entrega, para ver se o que a gente fez pode ser melhorado, pode ter a complexidade baixa, baixo acoplamento. Eu não verifiquei isso, eu só fui para frente. E aí, nesse só ir para frente, em algum momento, a gente vai acabar esbarrando em algo mais complexo ainda, e que se a gente tiver que resolver todos os problemas do passado, a gente simplesmente não vai ter braço e aquilo vai tender à morte, né? Então, ou então nem ao refactor, vamos ter que fazer alguma coisa do zero, né? Então, aqui a piadinha é essa, né? Então, se a gente percebe que desde o começo tinha um bugzinho e a gente não deu atenção para ele, só olhou para frente, esse mesmo bugzinho que já fez várias vítimas, ele fez mais 2 agora, porque a gente não olhou que ele estava ali para justamente acabar com essa alegria toda aí desses mineradores. Então, quando a gente olha para essas relações de qualidade, empenho e produtividade, a gente percebe que o declínio da qualidade, ou seja, aumento da complexidade, sem o devido pensamento, né? Vou aumentar a complexidade, mas vou aumentar a complexidade e as funcionalidades sem pensar em débito técnico, né? Então, a qualidade por consequente, vai baixar. Qualquer nova funcionalidade ou melhoria de funcionalidades vai ter um empenho muito maior, né? Então, eu vou ter que gastar mais tempo, vou ter que gastar mais recursos para poder fazer uma atualização. Com isso, a produtividade baixa, porque esse empenho, esse esforço, está ligado muito diretamente com o tempo. E quando a gente fala de tempo em software, a gente também está falando de custo. Então, o custo aumenta. Não pensar em qualidade de software e saber que essa qualidade, ela é algo, o declínio dela, né, é algo intrínseco à própria evolução do software, é um dos maiores erros que leva ao custo elevado.
E aí leva também o cliente e fala assim, nossa, mas eu queria só um botão. Vocês vão demorar 3 meses para fazer um botão? 5 meses para fazer uma janelinha? Claro, eu vou demorar isso tudo, porque a estrutura está tão complexa, tão sem padrão, tão dependendo de heróis ali, que eu não consigo simplesmente entender o que aconteceu nesse software antes de mim, por exemplo, um novo entrante. Eu não consigo simplesmente colocar uma porta ou sem mexer em toda uma estrutura. Às vezes eu posso colocar, tirar uma porta e toda a estrutura cair. Eu não sei nem o que está acontecendo. Então não é só colocar uma porta. Né? Então, se o software não foi bem pensado do começo, né, falando lá da qualidade estrutural, da aparente, muito provavelmente em algum momento a gente vai ter que refazer ou ainda fazer alguma coisa, algum outro monstro apartado, né? Para poder resolver o problema. E o que faz a gente chegar nessa dívida técnica, né, nesses débitos técnicos, muitas vezes é o próprio scale-up da startup, né? Então, o que isso quer dizer de maneira bem simples? Ora, eu queria provar um conceito. Queria trazer um produto novo para o mercado e queria saber se ele é aceito. Ele foi aceito. Recebi aporte, estou crescendo e estou olhando só para frente, estou melhorando tudo que eu preciso melhorar, estou trazendo funcionalidades novas, estou agregando valor aqui como eu posso e concorrendo com os outros players do mercado, trazendo funcionalidades que eles têm e coisas novas também. O desespero das empresas, e isso é normal, é essa entrega. E vai chegar um momento que ela não é mais startup. Vai chegar um momento que ela está em fase de scale-up. E aí ela está em crescimento exponencial. E cadê o olhar para trás? Cadê, olha, beleza, a gente já provou o conceito, o produto está vendendo, vamos olhar para trás um pouco para a gente poder gastar uma grana também, essa grana que está entrando e está sendo legal, com o passado. Senão a gente não vai conseguir arrumar para o futuro. E aí é bem nesse momento que o software começa a trazer dívida técnica, porque a parte de negócio não vai querer olhar para isso. Vai falar, não, me traz mais coisa, responde isso rápido. Vocês precisam ter um time aí que entrega o que eu peço. E é aí que se perde a mão, e aí se perde a qualidade, e etc. Então, assim, a gente precisa se preocupar com as coisas que precisam funcionar. Né? Então, pensando em qualidade do que precisa se funcionar, então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em qualidade focada na produção, por exemplo, pensar em código já dizendo o seguinte, ó, eu vou fazer o código e alguém em algum momento vai dar manutenção nisso. Né? Aquele código que só você e Deus entendem. Não. Você tem algum padrão e etc, etc. Então, já pensar em, por exemplo, clean code, né? Falando de prática. Automação de teste, justamente para a gente poder ter feedback rápido, ou seja, fiz uma pequena parte de código, uma pequena parte de valor. Essa pequena parte de valor precisa ser testada, né? E eu preciso saber que eu tenho testes prontos para ela, para saber que tudo que foi feito anteriormente não quebrou depois que ela foi entregue. Code review. Na prática é bem comum. Alguém fez alguma coisa e alguém do time vai avaliar esse código junto com essa pessoa. Perceba, são ações pequenas, né? Que prezam muito a qualidade ali do produto, né, da pequena parte de valor, mas que vão entregar muito a longo prazo. Né? Então, a gente tem o monitoramento de logs, aqui a gente tem, nesse momento, a integração contínua, né, que é criar processos automatizados que testem pelo menos aquele pacote, e definições mais claras também do que está preparado para ser feito e do que está preparado e do que está entregue, né? Então, eu sei que essa feature, né, ali no clara definição de preparado e concluído, né? Definition of ready e definition of done, que é a ideia de eu preciso ter documentado certinho o que essa feature faz. Até porque faz sentido no momento que eu estou escrevendo essa feature, eu ter um time de QA junto. Então, ele vai falar para mim, olha, o cenário que você vai testar de valor é esse aqui, é esse ponto a ponto. E eu entrego isso na mão do dev, o dev faz, e aí ele fala, ó, é exatamente isso que esse valor faz, e é isso que está entregando, e pode seguir para a produção. Né? Depois disso, a gente precisa garantir que o processo tá bom. Então, o que a gente garantiu? A gente estava entregando o que precisava ser feito, a eficácia. E agora a gente precisa melhorar a eficiência.
E aí a gente tem a qualidade já focada no produto. Então, a gente tem o desenvolvimento orientado a teste de aceitação. A gente tem o detalhamento e refinamento das features. Esse detalhamento e refinamento das features, aqui a gente tem até um papel específico, que é o de Feature Owner, que é o cara que vai só se preocupar em estar junto com os POs, por exemplo, ou com a área de negócio, para definir exatamente o que a feature tem que ser, o que a feature entrega, né? Qual é o valor para o negócio, para o produto, do que está sendo feito. Nesse momento também a gente vai ter o Continuous Delivery, que é não só garantir o pacote, mas garantir a entrega em produção. Então, olha, a esteira toda de teste, a esteira toda de entrega de um pacote em produção, ela vai ser automatizada. Por quê? Porque a gente já tem os processos claros aqui, a gente já se preocupou antes com isso, e agora a gente vai se preocupar só em automatizar esses processos para poder ter velocidade nessa entrega. E aí tem, intrinsecamente, ambiente de homologação, os beta releases e etc., para poder validar e ter esses feedbacks também. Os testes de performance, carga, segurança, os testes de usabilidade. E aí a gente consegue pensar e melhorar essa qualidade focada no produto.